São várias as disciplinas que se interessam pela avaliação e pelo estudo da inteligência. Além da psicologia, também há a antropologia, neurociências, a informática e até a filosofia. A inteligência humana é um tema que desperta muita curiosidade e interesse também ao público em geral. De certa forma, toda a gente tem uma noção e uma opinião do que é ser inteligente. Mas será que o seu conceito de inteligência vai ao encontro do que a psicologia tem sugerido? Descubra já a seguir neste novo vídeo. Foi no final do século XIX que a inteligência começou a ser matéria de estudo para a área da psicologia. Ser inteligente significava basicamente conseguir resolver bem questões de lógica e matemática e possuir habilidades linguísticas. A inteligência era considerada estática, inflexível, sem possibilidade de evolução. Ou se nascia com essa capacidade, ou nunca a conseguiríamos evoluir. A inteligência era então hereditária e definida através de um número, vulgarmente conhecido por quociente de inteligência ou simplesmente QI. A partir dos anos 30-40 do século XX, sobretudo com o avanço da estatística, começaram a ser procuradas diferentes formas de avaliar a inteligência. Por exemplo, através da análise fatorial ainda hoje utilizada. Mas nesta altura, grande parte das abordagens ainda viam a inteligência enquanto um conceito inalterável, ou seja, que se mantinha constante ao longo da vida e que não era possível desenvolver. Estas ideias só foram contestadas mais tarde, principalmente a partir dos anos 60. Nessa altura começou a ser dada importância ao papel do contexto e do meio, ou seja, a tudo o que é externo a nós, e a inteligência começou a ser considerada enquanto passível de ser desenvolvida. Só no final do século XX surge um conceito de inteligência que tem por base uma visão integrada, que tem em consideração não apenas aspectos biológicos ou contextuais, mas sim a interação de todos estes fatores. E também, muito importante, começaram a ser consideradas diferentes inteligências, como por exemplo a inteligência emocional, da qual falaremos no futuro vídeo. Mas e o que significa ser inteligente? Ser inteligente significa ter a capacidade para encontrar soluções ajustadas aos problemas que nos são apresentados. Perante um problema para o qual precisamos de encontrar a resposta ou a solução mais adequada, temos de avaliar o melhor possível todas as hipóteses, bem como as suas vantagens e desvantagens. Como a inteligência não é uma aptidão isolada, precisamos de usar um conjunto de aptidões que nos permitam ponderar, raciocinar e compreender. Entre elas estão, por exemplo, a memória, a compreensão verbal, a visualização espacial, a aptidão numérica, entre outras. Ser inteligente é ser capaz de uma atuação em diversas áreas intelectuais e não apenas numa capacidade intelectual única ou geral. Até porque podemos ter mais capacidade em algumas áreas e menos em outras. Por exemplo, podemos ter mais capacidade para interpretar um texto e ter menos competência para efetuar cálculos. E isso não fará de nós menos inteligentes do que as pessoas que os conseguem efetuar mais facilmente. Mais de um século depois do início do estudo da inteligência, existem inúmeras teorias, abordagens, definições, conceitos e diferentes formas de a medir. Chegar a um consenso em relação a estes aspectos nem sempre é fácil. Podemos, porém, definir inteligência enquanto um conjunto de capacidades intelectuais que nos permitem resolver problemas ou criar soluções ou produtos que sejam aceitos e valorizados pelo ambiente ou cultura que nos rodeia. De facto, a cultura influencia muito nas soluções que encontramos para a resolução dos problemas e até nos tipos de talentos ou capacidades que desenvolvemos. Por exemplo, numa sociedade onde se favoreça e seja muito apreciado aprender a tocar piano, iremos encontrar muito mais pianistas. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe, ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.